Bem-vindos, estamos então de novo de regresso ao desenvolvimento da nossa aplicação com bases de dados. Eu quero sublinhar então este facto antes de avançarmos. Neste vídeo nós não iremos, ou melhor, nestes vídeos não iremos estar a explorar cada um dos métodos, cada uma das propriedades de cada um dos objetos que vamos utilizando. Vamos aproveitar aqui esta aplicação para ir introduzindo conceitos que são os conceitos fundamentais para a utilização do sistema ADO.NET e neste caso também para a utilização, por exemplo, aqui da Data Grid View. Perguntar-me-ão, então mas vamos saber utilizar todas as funcionalidades da Data Grid View? Não. A Data Grid View é um elemento, como eu já tive a ocasião de referir, extremamente complexo. Contém um conjunto de funcionalidades que nos permitem, por exemplo, criar aqui uma ligação intrínseca entre a própria Data Grid View e tabelas de uma base de dados, e sempre que nós alteramos dados na Data Grid View, os dados são alterados na base de dados automaticamente. No entanto, isso cria-nos alguns constrangimentos que eu pessoalmente não gosto muito, que é o facto de nós termos que ter aqui alguma forma de validação dos dados introduzidos, porque imaginem que nós temos aqui na nossa Data Grid View várias colunas, uma delas só aceita valores numéricos. Ora, para que uma coluna aceite apenas valores numéricos, nós temos que implementar um conceito de validação, ok? E para isso iríamos ter que ir aqui, reparem a quantidade vastíssima de eventos que existem aqui na Data Grid View, que nós iríamos ter que explorar no sentido de depois podermos criar aqui validações, ok? E muitas das vezes isso iria criar aqui muito código, muitas linhas de código, que muito sinceramente eu não acho necessário. Pode haver quem goste, certamente há quem utilize, eu pessoalmente prefiro fazer as coisas de uma forma separada. E quando eu digo separada é basicamente o quê? Utilizar a Data Grid View simplesmente para apresentar os dados e para eu os poder selecionar no sentido de os apagar ou de os editar. Okay? Para editar os dados, normalmente utilizo uma técnica que é criar formulários, neste caso temos aqui o sócios editar, onde eu coloco os campos que o utilizador depois deverá preencher e quando ele clica em gravar, os dados serão gravados ou alterados na base de dados e será automaticamente devolvido aqui este quadro às nossas janelas, já com os dados atualizados, ok? Então, vamos aqui criar um novo sócio, ok? Neste caso, não é criar um novo sócio, mas sim criar as condições para abrir o quadro onde é possível adicionar um novo sócio. Okay? Abre o quadro para adicionar ou editar os dados de um sócio. Ora, vamos então fazer o seguinte. Em primeiro lugar, vamos colocar aqui frm sócios editar, f é igual a new frm sócios editar. Okay? E depois f.showDialog. Muito bem. Reparem o que é que vai acontecer então. Clicamos em sócios, cá está a tabela de sócios, perdão, novo sócio. E aparece aqui o espaço para nós preenchermos o novo sócio. Okay? No entanto, nós vamos utilizar o quadro de sócios, okay, daqui dos sócios editar, quer para adicionar novos sócios, quer para editar sócios. Então, nestas circunstâncias, o que nós vamos aqui fazer, em primeiro lugar, é roubar aqui já este separador e vamos colocá-lo aqui em cima. Ok, 3, 4. Ok, insere ou edita ou altera dados de um sócio. Okay. Vamos agora copiar aqui, deixar já ficar aqui os separadores colocadinhos no sítio. Ok, fantástico. Então, este quadro faz exatamente isto. Portanto, vai inserir ou alterar os dados de um sócio. E, portanto, vamos concentrar as nossas atenções agora, durante este e o próximo vídeo, neste quadro. Ora, o que é que vai acontecer então? Duas situações. Em primeiro lugar, vou colocar aqui bool, uma variável booleana, editar, que por defeito será igual a falso. Okay? No entanto, vou tirar partido aqui do construtor e adicionar aquilo que se chama um método com valor atribuído por defeito. Okay? Neste sentido, o que é que significa isto dizer? Significa que eu vou definir aqui um int id sócio é igual a -1. E porquê que eu coloco aqui igual a -1?
é que se o formulário for chamado, como é o caso que acontece aqui, okay, vamos aqui, ok, novo sócio, vamos aqui arrastar para este lado, muito bem. Quando eu chamo o novo sócio, eu estou a chamá-lo sem passar qualquer valor. Isto significa que o ID sócio vai ser igual a -1. Isto vai dar a indicação de que o que eu estou a pretender fazer com o quadro é adicionar um sócio novo. Okay? Então, nestas circunstâncias, eu tenho aqui o editar igual a false. Eu vou colocar aqui um int id sócio. Okay? Ora, o que é que eu vou fazer imediatamente aqui no construtor? A seguir ao initialize component, eu vou definir as variáveis do quadro, okay? Ou do formulário. Quais são essas variáveis? O ID sócio, por enquanto, ok? Então, this.id sócio é igual a id sócio. Ora, porquê é que eu coloquei aqui o this.id sócio? Porque eu tenho aqui um ID sócio e ali um ID sócio. Ora, se eu colocar aqui ID sócio é igual a ID sócio, o que é que vai acontecer? Vai criar aqui um conflito, porque o programa não vai saber se eu estou a referir-me a esta variável aqui ou aqui. Então, o this diz respeito à variável que faz parte desta form, ok? E não a variável que vem do argumento. É evidente que eu poderia ter aqui o IDS, por exemplo, ok? E nesta circunstância eu não teria a necessidade de utilizar o this, colocaria apenas id sócio é igual a ids, ok? E tudo isto seria perfeitamente plausível. No entanto, tenho por norma fazer isto. Porquê? Porque esta expressão que aqui está vai aparecer no momento em que eu chamar aqui o formulário. E reparem, uma coisa é eu abrir aqui o parênteses e ter int ids, que é um conceito que eu posso eventualmente a posteriori vir a considerar como um pouco abstrato, sem perceber muito bem o que é que ele quer dizer, mas se eu tiver ID sócio, eu sei perfeitamente que tipo de dado é que eu estou a passar. E neste caso eu não vou passar nenhum, o que quer dizer que por defeito o ID sócio vai ser igual a 1. Ora, vamos então aqui fazer o seguinte, no event load, ou antes do event load, nós podemos imediatamente definir qual é a condição da variável editar. Porquê? Porque se nós sabemos que id sócio é igual a -1, então editar vai ser igual a falso. Se id sócio for diferente de -1, isso significa que nós estamos a editar os dados de um sócio já existente. Então eu vou colocar simplesmente isto. Editar é igual a id sócio igual a -1, ok? Então, se for igual a -1, o editar é igual a false, ok? Caso contrário, é igual a true. Eu tenho aqui um sinal a mais, ok? False. E cá está, então, a minha declaração ternária. Isto é, editar vai ser igual, se id sócio for igual a -1, vai ser igual a false. Caso contrário, vai ser igual a true. Okay? Isto é, se o id sócio for igual a 0, 1, 2, 3 ou por aí fora. Okay? Então já tenho aqui a ideia, ou melhor, já tenho aqui a informação necessária para que o meu formulário saiba se está a editar ou a registar um novo utilizador. Vamos também aqui depois criar um outro método que é o seguinte. If editar, isto é, se eu estiver a editar, o que é que eu vou ter que fazer logo no form load? Eu vou ter que ir buscar os dados do sócio que estou a editar. Então, apresenta dados sócio, por exemplo. Okay? É um método. Pode até ficar aqui à frente, não há problema nenhum. Ora, se for para apresentar dados de um sócio para editar. Okay? Então ele vai fazer aquilo. Então vamos agora colocar aqui um separador e vamos fazer private void apresenta dados sócio. Okay? E neste apresenta dados sócio iremos buscar os dados do sócio a editar. Okay? E é aqui que nós iremos no próximo vídeo buscar as informações à nossa base de dados e colocar nos seus devidos campos.